Bom dia, empreendedor, empreendedora, empresário, comerciante, lojista, profissionais, trabalhadores de uma forma geral. Neste sábado, dia do desfrute, finalizando a nossa semana de trabalhos, a nossa semana de empenho, agradecemos a Deus por todos os frutos que foram colhidos e agradecemos a Deus por todas as sementes que foram lançadas. Quero acolher você neste momento e convidar para que possamos rezar juntos como agradecimento da semana e já consagrando a semana que virá em seguida. Então, para que possamos seguir na graça de Deus, iluminado pela sua luz, inspirado pela sabedoria, vamos pedir e invocar a força do alto, invocar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos meditar hoje em mais uma carta de São Paulo, mais um livro do Novo Testamento. Uma das cartas que São Paulo escreve é a cidade de Corinto. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Anota aí a citação, abre a tua Bíblia. Lembrando que eu sempre posto lá no Instagram a arte de divulgação do texto com a citação bíblica do dia. 1 Coríntios 15, 59. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Primeiro ponto, firmeza, viu? E que nada os abale. Tem problemas, tem dificuldade para vencer, não permita que nada lhe abale. Segue firme, permanece firme. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Teu negócio, teu empreendimento, consagra ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, seja sempre dedicado. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. No Senhor os nossos trabalhos não será inútil. Você já passou pelaquela sensação de derrota quando não consegue atingir os seus objetivos na sua vida profissional e em qualquer uma das áreas, das 7 áreas da vida? Aquele sentimento de fracasso, de inutilidade quando você não atingiu a sua meta, quando você de fato se empenhou, se esforçou, porque não é simplesmente ficar sentado, né, e esperar que o negócio avance, mas você se empenhou, você se esforçou e não viu o negócio alavancar como você queria. E você se sente inútil, muitas vezes frustrado, perde o gosto, perde o ânimo. Saiba, meu irmão, minha irmã, o trabalho de vocês não será inútil. Veja só, se você planta uma semente, seja ela que semente for, de um grão, de um legume, de uma fruta, você colocou aquela semente debaixo da terra. Você está vendo essa semente se modificar a cada dia? Não está, né? Mas no tempo certo, aquela raizinha vai começar a subir, não vai? Aquela coisinha frágil, bem pequenininha, né, bem fininha, e aí precisa ter toda aquela proteção para que ela seja protegida, não seja arrastada pelos ventos, não seja arrastado pelas tempestades, não seja arrastado pelos pés humanos. Mas a gente não vê, mas aquela sementinha ela está germinando lá embaixo. E lógico que para que o grão venha nascer, ele precisa morrer, né? Ela morreu lá embaixo da terra para poder surgir uma vida próspera e uma vida feliz. A semente que cresce
aquela raizinha que vai se robustecendo, aquela raizinha frágil que vai se ampliando robusticamente, criando galhos, criando flores, criando frutos e germinando novas sementes. Assim é o nosso trabalho, assim é o nosso empreendimento. Nós precisamos ter o esforço, fazer a nossa parte, porque no tempo certo a semente ela vai fluir, ela vai produzir, ela vai multiplicar. Se empenhe, dê o seu melhor, permaneça firme e não se abale quando você não vê resultados. Nada é inútil na presença de Deus. Quando consagramos tudo a Ele, nada é inútil. Então vamos, neste momento, pedindo a Deus essa graça no dia de hoje de permanecermos firmes, de permanecermos inabaláveis, colocando Deus como escudo de proteção na nossa vida e pedindo assim a sabedoria do alto para que possamos prosperar em nossos negócios. Pega aí o teu texto e vamos juntos rezar, traçando sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave-Marias em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Primeiro mistério, pedindo a Nossa Senhora que ela interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que você possa empreender com Jesus no centro do seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel.
Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, nós vamos rezar pedindo pela vida dos nossos clientes e dos nossos fornecedores. Que o Senhor visite nesse dia de hoje a cada um. Visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias e a providência para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono desse negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. Terceiro mistério, nós vamos rezar pedindo ao Senhor a graça para vencer as forças contrárias que te impede de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E no quarto mistério nós vamos rezar pedindo pela vida financeira, a minha vida financeira, a tua vida financeira e a vida financeira do nosso negócio. Pedindo assim, clame nesta manhã, apresentando a vida financeira do teu negócio, clame a sabedoria
e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto mistério é hora de agradecer. Nós vamos rezar nesse quinto mistério, agradecendo ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em nosso negócio durante toda esta semana. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração final, oração do empreendedor. Esse é o momento, consagra agora. Consagra a tua casa, consagra a tua família, consagra a tua vida financeira, consagra o teu empreendimento, a tua empresa, consagra o teu comércio, o teu consultório, a tua loja, consagra a tua profissão, todos os seus trabalhos, os nossos trabalhos. Consagremos nesta manhã debaixo da proteção do nosso Deus e rezemos com muita confiança que Deus derrama a graça e a bênção em abundância. Senhor Jesus, pelo poder do teu santo, preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa profissão, tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, do nosso comércio, da nossa profissão, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio.
Dai-nos a visão para que possamos ir além com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo esse ambiente nesse momento que é consagrado a Ti. Cada pessoa que entra, Senhor, clientes, amigos, familiares, fornecedores, cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Agradecemos a você, consagramos a nossa vida, o nosso empreendimento, a nossa semana. Que Deus te conceda um dia abençoado, um dia de muitas vitórias, de muitas conquistas. E não esqueça, o sábado é o dia do desfrute. Desfrute também do seu trabalho. E não esquece, viu? Clica, deixa o teu joinha, o teu like aqui, deixa os teus comentários. Nos comentários sempre reze pelos teus negócios, os teus empreendimentos, a tua profissão.